Vamos dar início ao nosso culto, lendo a palavra de Deus, hoje na carta aos Colossenses, no capítulo 3, no verso 9 até o verso 16. Colossenses 3, do verso 9 até o verso 16. Nos diz assim a palavra do Senhor: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. As virtudes recomendadas. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Assim temos lido a palavra de Deus. Oramos para que Ele a escreva em nosso coração, para que não pequemos contra Ele. Quero convidá-lo a orar neste instante, confessando os nossos pecados. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, ao olhar para a Tua beleza, santidade, majestade e pureza, olhamos também para nós e só enxergamos pecado e maldade em nós. Pecamos com nossas atitudes, pecamos com nossas palavras, pecamos com os nossos pensamentos, pecamos pelas nossas ações e pecamos por nossas omissões. Claramente não somos adequados para comparecer à Tua presença. Mesmo assim, nos aproximamos de Ti, mas o fazemos pelos méritos exclusivos de Jesus Cristo. Confessamos nossos pecados e renovamos nossos propósitos de fidelidade a Ti, pois nós oramos em nome de Jesus. Vamos neste momento acompanhar o cântico do hino de número 108 do nosso inário Novo Cântico. Hino de número 108 do inário Novo Cântico. Se casa mais doce me deres usar, se dor mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus.
tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu onde eu vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Vamos orar, intercedendo pela igreja, intercedendo pelo nosso país e intercedendo por aqueles que sofrem com esta pandemia. Oremos ao Senhor. Ó Deus, em cuja presença nos encontramos, chegamos diante de Ti para derramar o nosso coração e para dizer que não temos a quem recorrer senão a Ti somente. Tu sabes que a Tua igreja se encontra privada de suas reuniões presenciais e da comunhão com os irmãos. Assim, queremos suplicar que Tu abençoes o Teu povo, fazendo de cada lar um templo e uma escola, um templo em que o Teu nome seja glorificado e cultuado, uma escola em que a Tua palavra seja estudada, aprendida e ensinada. Senhor, queremos suplicar em favor do mundo que sofre com o novo coronavírus. Pedimos em favor dos cientistas para que sejam iluminados por Ti na produção de uma vacina eficaz. Pedimos em favor daqueles que trabalham em pesquisa, buscando medicamentos que impeçam o avanço dessa pandemia. Pedimos em favor dos médicos, enfermeiros e daqueles que trabalham em hospitais, na linha de frente do combate ao Covid-19. Pedimos em favor das famílias enlutadas e pedimos em favor dos desempregados. Senhor, suplicamos em favor do nosso país que sofre essa crise política tão escandalosa. Pedimos em favor dos vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, senadores, do presidente da República e seus ministros, e do sistema judiciário. Rogamos que inclines o coração de nossos líderes para que decidam coisas boas para o nosso país e para que assim o Teu povo viva em paz.
Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Roupas novas para uma vida nova. A indústria de roupa faz muita propaganda para influenciar os consumidores, naturalmente. E se você não acredita, veja aí como são familiares as seguintes frases: você é o que você veste. Ou a roupa faz o homem. Ou vestido para o sucesso. E assim por diante. Como crente, nós somos inclinados a não levar em conta essas frases dadas ao comércio apenas, referentes ao comércio apenas. Porém, se nós pararmos para pensar um pouco, a Bíblia tem alguma coisa para nos dizer sobre nossas vestimentas. Há na Bíblia o que nós poderíamos chamar de teologia da roupa, que pode ser vista desde o jardim do Éden. O primeiro homem e a primeira mulher, quando foram criados, não tinham necessidade de roupas. E isso foi assim até que entrasse no mundo o pecado. Agora, uma mordida no que tinha sido o fruto proibido trouxe a culpa e trouxe também a vergonha, levando à necessidade impulsiva de cobrir aquilo que previamente não tinha nenhuma necessidade de ser coberto, e esconder aquilo que antes não era escondido. A mudança interior de Adão e Eva levou-os a uma necessidade correspondente de mudança exterior. E a condição interna necessitou de uma reação externa correspondente. E por causa da vergonha interna, Adão e Eva procuraram cobrir a nudez externa. Então a Bíblia tem a nos ensinar sobre vestimentas. E foi assim que nasceu a primeira operação folha de figo. O primeiro estilista de moda não foi muito brilhante. Folhas de figo poderiam parecer muito adequadas nas árvores de figo, mas não como vestuário humano. A primeira rajada de vento teria levado à exposição da vergonha deles. Gênesis, capítulo 3, no verso de número 8, diz que ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. Como que parecia esse som? Eu não sei. Poderia ter sido como o som do sussurrar das folhas que vem com uma brisa da noite. Poderia ser, não sei. Qualquer coisa com que parecesse, eu só sei que foi suficiente para Adão e Eva fugirem para a caverna, se esconderem de Deus. Embaraço? Talvez. Vergonha? Talvez. Nudez? Sim. Tudo isso exposto aos olhos do Senhor. De alguma maneira, eles reconheceram que o esforço deles com as folhas de figo foi completamente inadequado para cobrir a atitude que o pecado deles mudou para sempre. O modo como se relacionariam com o Todo-Poderoso. Bem, Gênesis 3 termina com a promessa
daquele que um dia viria para destruir as obras da serpente, e aquele que esmagaria a cabeça da serpente, ainda que fosse às custas de uma ferida mortal e de grande sofrimento pessoal. Talvez não seja por mera casualidade que o cumprimento dessa profecia seja em Jesus, o segundo Adão, pendurado nu na cruz, exposto perante os seus destruidores, exposto à ira do Todo-Poderoso, quando levou sobre si a culpa e a vergonha que pertencia a cada um de vocês. Ele estava fisicamente nu em nosso lugar, quando vestiu as roupas de nossa pecaminosidade, revestindo-se de nossas iniquidades. Porque ele estava nu por nós, nós podemos nos revestir dele. E assim é que quando chegamos a esta passagem, em Colossenses 3, Paulo fala conosco como tendo-nos revestidos de uma nova pessoa. Bem, você é chamado aí em Colossenses para revestir-se da verdade. E então nos versos 9 a 11 do capítulo 3, nós lemos assim: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Muito bem, isso é descrito aqui como o velho homem e o novo homem. Um é visto em comparação com o outro, em contraste com o outro. O velho homem, caracterizado por práticas ruins, este é um caminho de discriminações raciais e este é o caminho do mentiroso. O novo homem, caracterizado pela imagem daquele que o criou. Não há nenhuma distinção entre gregos e judeus, circuncisos e incircuncisos, bárbaro, cita, escravo ou livre. E esse novo homem está de acordo com a consciência do que é verdadeiro. Essa comparação, esse contraste é muito importante. Paulo diz: não mintais um ao outro, porque isso não combina com a sua roupa nova. Mulheres entendem melhor esta questão de combinar roupas e calçados. Homens normalmente não são muito bons nisso, não é? E ainda bem que existe o casamento. A mulher olha para a camisa do esposo e diz: isso não combina. Paulo diz a mesma coisa aqui sobre o modo como você fala com os outros. Mentir não combina com você. Quando você veio a Cristo, você veio para um lugar onde mentir é desnecessário, porque você veio a Cristo admitindo seus próprios pecados, sua maldade e seus próprios fracassos. Você veio a Cristo confessando que precisa de um Salvador que tomará os seus pecados. Então você não precisa de mentir mais. Você pode tirar essas velhas vestimentas de você, desvestir-se do velho homem. Uma vez que você entrou neste reino de salvação, não com base em qualquer de seus próprios méritos, suas bondades, mas fundamentado apenas na bondade de Jesus Cristo. Não há mais nenhuma necessidade, portanto, de mentir. Nós nos revestimos do manto da verdade sobre nós.
e sobre tudo mais. É a verdade que nos vivificou. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você vê aí? Pois bem, uma das razões porque as pessoas mentem é porque não querem que a verdade seja conhecida. Eles percebem que a verdade pode condená-los, como Adão e Eva no jardim. Eles querem esconder a nudez atrás da mentira. É isso que eles querem. Da mentira de uma folha de figo que não cobre nada. Mas quando você está revestido da retidão de Jesus Cristo, não há nenhuma necessidade de mentir. Você pode descansar na verdade de sua própria insuficiência e saber que está bem, porque Cristo revestiu você. Se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 19, no verso 8, você verá que as vestes que você vai usar de linho puro, finíssimo no céu, são os atos de justiça, e é a justiça de Cristo. É disso que o texto está falando. Cristo revestiu você, de tal forma que quando Deus olha para você, Ele vê você tão perfeito e tão justo quanto Jesus Cristo, porque toda a justiça de Cristo foi colocada na sua conta, e todos os seus pecados foram colocados na conta de Jesus Cristo. Há uma qualidade nesse tipo de verdade. Você não tem que ter medo de que a verdade seja apresentada, porque vindo a Cristo, você confessou ser um pecador, culpado e necessitado de um Salvador. Não há mais necessidade de nenhuma máscara, não há mais necessidade de fingimento. A verdade deixou você livre de tudo isso. Conhecereis a verdade vos libertará. E a roupa de linho finíssimo e puro são os atos de justiça de Jesus Cristo colocados em sua conta. Que maravilha! Mais branco do que a neve. Que maravilha! Tão santos quanto Jesus Cristo, tão perfeitos quanto Jesus Cristo, porque os méritos de Jesus foram colocados na sua conta. Acho esse ensinamento maravilhoso e fantástico. Muito bem, você também é chamado para revestir-se de bondade. Gosto demais dessa palavra, bondade. Está nos versos 12 a 13. Diz-nos assim o texto: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. E assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai, assim também perdoai vós. Essa qualidade de bondade é somente uma das várias qualidades mencionadas aí nesta passagem. Paulo diz para você colocar em seu coração afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, deixando que isso seja visto em sua disposição para perdoar. Tudo isso desemboca num ponto só, converge para um único ponto: a sua capacidade para perdoar. Tudo isso é visto quando você perdoa as pessoas. E cada uma dessas qualidades fala sobre como tratamos o nosso próximo, ou mesmo como tratamos os membros da nossa família, não é? Eu ouvi um pastor falar sobre as características de pessoas com quem podemos viver bem, e a principal condição é a bondade. Se há algo pelo qual eu gostaria muito de ser conhecido,
é pela bondade, não tenha dúvida. É por ser bondoso. Você é bondoso. Você é bondoso. Veja que essa qualidade traz com ela todas as outras. Se você tiver compaixão no seu coração, você será bondoso. Se você for humilde, você provavelmente será bondoso. Se você for gentil, você também será bondoso. Se você for paciente, provavelmente você será bondoso. Se você é paciente e pode perdoar os outros, isso é uma característica da bondade. Da bondade. Essas qualidades podem ser resumidas, todas elas, numa palavra só. E é a palavra maravilhosa: bondade. De onde vem essa bondade? Como você consegue essa compaixão, humildade, paciência e habilidade para perdoar? Você as consegue sabendo de uma coisa: alguém teve compaixão de você anteriormente. Quem foi? Aquele que tem o direito a toda a glória e honra, se humilhou em seu favor. Aquele que tratou você com bondade extrema. Há alguém que demonstrou bondade a você. Ele foi paciente com você. Você foi perdoado de uma dívida infinita que você jamais poderia pagar. Você tem cada uma dessas qualidades porque elas foram demonstradas primeiro por você na pessoa de Jesus Cristo. Paulo mostra isso de dois modos. Ele mostra isso no verso 12, quando diz que você foi escolhido por Deus. Nós, na igreja presbiteriana, ouvimos essa declaração e pensamos imediatamente em predestinação e soberania de Deus. Referimos-nos a esses ensinos como as doutrinas da graça. E não há nada errado com esse título. Ao mesmo tempo, há o perigo de estudar as doutrinas da graça, sem perceber a graça nas doutrinas. Não é dito que você tenha sido escolhido por Deus para inchar o seu orgulho e se achar merecedor da graça de Deus e se gabar do quão maravilhoso e inteligente você é. A verdade é totalmente o contrário disso. Deus escolheu você para que você tenha consciência de que você nada fez para merecer isso. Você não acreditou no Evangelho porque você era mais inteligente, ou porque você teve sabedoria mais elevada, ou porque você era mais nobre. Não foi por isso. É porque Deus veio até você e trouxe você a Ele pela sua graça. Você não tinha nada que merecesse essa escolha. Deus escolheu você quando não havia nada em você que o recomendasse para ser escolhido. Qual é a sua resposta ao fato de que Ele escolheu você? Como você responde a isso? Deve ser uma resposta de amor, eu digo. Por que devemos amar a Jesus? Porque Ele nos amou primeiro, eu digo. E assim diz a palavra de Deus. Paulo acrescenta um detalhe aí no verso 13, quando diz que Deus perdoou você. Você alguma vez teve algum problema para perdoar alguém que cometeu uma injustiça contra você? Aqui está a resposta. Olhe para a cruz. Veja aquele que está entre o céu e o inferno e saiba que Ele está lá por causa de você. Ele é aquele que o chama para perdoar, como Ele também perdoou você. É por isso que você deve perdoar.
Pessoas perdoadas perdoam. Quanto mais se conhece a profundidade do perdão, mais se está pronto para perdoar os outros. E qualquer ato indigno, pecaminoso e errado que alguém cometa, você é capaz de cometer um ato pior do que o daquela pessoa. Qualquer pecado, você é capaz de cometer um pior. A igreja não é uma associação de pessoas de bem, a igreja é uma associação de pecadores. Os sãos não necessitam de médico, e sim os enfermos. Jesus veio salvar pecadores. Se você não é pecador, não foi para você que Jesus veio. Jesus veio salvar pecadores. Ok, agora você também é exortado por Paulo para revestir-se de unidade. Isso está nos versos 14 e 15 do capítulo 3. Diz assim: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Observe, veja aí a progressão que existe nesse texto. Há um movimento do amor para a unidade e para a paz. Amor conduz à unidade e é chamado aqui de um vínculo da perfeição. O vínculo da perfeição. É ele que sustenta a unidade, o amor. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Destes três, porém, o maior deles é o amor. Se alguém me dissesse que o amor é maior que a fé, eu não acreditaria. Acredito porque está na Bíblia. Paulo diz isso claramente na carta aos Coríntios, no capítulo 13. O amor é o vínculo da perfeição. O amor produz unidade e não separação. Se você ama a sua família, você vai procurar mantê-la unida. Se você ama a igreja, você não vai provocar divisões. Bem, é ele, o amor, que sustenta a unidade. Os crentes são chamados para ser unidos. É uma unidade que vem não necessariamente porque sejamos bondosos e gostemos de estar juntos, mas porque fomos unidos ao nosso Senhor Jesus Cristo por um vínculo de amor que nos faz permanecer ainda unidos. Se houver esta unidade amorosa, o resultado será de paz. Paz não é apenas uma ausência de guerra ou conflitos, mas a perfeita harmonia de todas as coisas criadas, a que os judeus chamam de Shalom. Bem, então lembrem-se disso. Nós temos aqui amor que leva à unidade, que leva à paz. Onde tem amor, tem unidade. E onde tem amor e unidade, tem paz. Quando se pensa em paz, regularmente nós pensamos em coisas de passividade, mas não é assim. Essa é uma postura ativa. A Bíblia nos fala que a paz de Cristo governa o nosso coração. O termo usado aqui não é aquele que descreve a decisão de um rei. Ao invés disso, é um imperativo ativo, descrevendo os atos de um imperador. É a forma verbal aí usada que Paulo mostra quando fala que devemos correr de tal maneira que alcancemos o prêmio. É disso que ele está falando na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 24. Se a paz de Cristo estiver agindo como árbitro da sua vida, então isso significa que outras coisas não dominam você, a paz de Cristo domina você. Significa que a sua paz já não depende das circunstâncias. Você
não se guia pela vista, não se deixa guiar pelas circunstâncias. Você é plenamente feliz. Se são as circunstâncias que governam a sua vida, então a sua vida está sujeita a todo tipo de variação. Depende do que acontecer de manhã, depende das coisas que acontecem no início do seu dia. E você poderia ter um bom dia e seu coração estaria cheio de paz, ou você poderia ter um dia ruim e seu coração estaria desassossegado e tumultuado. Devemos viver acima das circunstâncias, porque a paz de Cristo reina em nosso coração. Se são as circunstâncias que governam a sua vida, então você sempre procurará um modo para mudar suas circunstâncias. Mudar seu trabalho, você nunca vai estar satisfeito com ele. Mudar seu cônjuge, logo você se cansa dele. E mudar sua igreja, sua vida será caracterizada por uma falta de descanso e uma falta de paz, e você se perturbará por todos os detalhes da vida. Mas se é a paz de Cristo que governa a sua vida, então você tem uma fonte de verdadeira e duradoura paz, que não pode ser abalada, que não pode ser balançada pelos detalhes, pelas circunstâncias desta vida. Ok, você acha que isso é só uma coisa de se dizer, alguma coisa que podemos falar só, mas que viver isso é outra coisa e outro problema? Pois bem, tinha um homem chamado Horácio Spafford, e ele era um homem de negócios, era um americano e era próspero, e ele viveu no século XIX. O sucesso dele acabou completamente em 1871, e ele perdeu tudo que ele possuía. Uma tragédia somou-se a outra, como no livro de Jó, pois enquanto a sua família estava cruzando o Atlântico em um navio, houve um acidente. Os 4 filhos dele morreram no mar, e só a sua esposa sobreviveu. Várias semanas depois, enquanto o navio em que ele viajava passava pelas mesmas águas que tiraram a vida dos seus filhos, ele escreveu essas palavras: se paz a mais doce gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber, está tudo bem com minha alma. Você é chamado para revestir-se de agradecimento. Gosto muito de pessoas que são agradecidas. Então no verso 15 você lê assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Observe como o mandamento para ser agradecido está ligado ao mandamento para deixar a paz de Cristo governar seu coração. Você poderia ser tentado a pensar que este mandamento para ser grato é também uma reflexão tardia, mas eu não penso ser este o caso. Pelo contrário, eu quero sugerir que há uma relação entre ter a paz de Cristo reinando no coração e ser agradecido. Se você não tem a paz de Cristo no seu coração, você não será agradecido. Somente a paz de Cristo governa o seu coração e você será agradecido. E somente quando você é agradecido, a paz de Cristo governará o seu coração. Paulo continua a enfatizar a necessidade de ser agradecido no verso seguinte, no verso 16. Ele diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Enquanto no verso 13 vemos a paz de Cristo
que conduz às ações de graça, aqui no verso 16 vemos a palavra de Cristo que conduz a ações de graça. Naturalmente, essas coisas não são mutuamente excludentes, não são. É a palavra de Cristo que habita ricamente em você, que você recebe, por meio disso que você recebe a paz de Cristo, e é como resultado disso que você é agradecido. Então veja, a palavra de Cristo, mas a paz de Cristo produz agradecimento. Ao me ouvir falar sobre agradecimento, você poderia pensar: espera um pouco, pastor, o senhor não sabe porque eu estou passando, não sabe das minhas dificuldades. É fácil ser agradecido quando tudo vai bem, mas minha vida está se desmoronando. Como posso ser agradecido nessa situação? Bem, a verdade é que eu não sei os problemas pelos quais você passa, mas eu sei que quem escreveu essas palavras estava passando por grandes problemas. Isso foi escrito por Paulo, pensa nisso, e foi escrito por ele enquanto ele estava na cadeia, na prisão. E ele havia passado de cadeia para cadeia, já havia sofrido bastante. Uma coisa é quando alguém que tem todo o conforto na vida fala de paz, mas totalmente outra é quando alguém que é preso injustamente, sofre naufrágio, que é surrado, que é acusado injustamente, ainda nos exorta a sermos agradecidos em todas as situações. O quanto você é agradecido demonstra que a graça de Deus está presente em sua vida. Mostre-me alguém que não seja agradecido a Deus, e eu vou mostrar a vocês alguém que perdeu totalmente a visão de Deus. Resumindo, nós temos falado sobre as vestes novas que o crente é chamado para usar. As vestes de verdade, bondade, unidade, agradecimento. Agradecimento. E no final das contas, isso envolve as vestes de Cristo. Nós somos chamados para revestirmos-nos de Jesus Cristo, levando em conta que nossas vestes antigas não eram suficientes. Nós somos então chamados para nos revestir da justiça de Jesus Cristo. Bem, você se lembra da história? As irmãs de Lázaro tinham mandado dizer a Jesus que o irmão delas estava doente, e elas pediram para Jesus vir e curar o irmão delas, mas Jesus não chegou a tempo, e quando ele chegou, Lázaro não apenas estava morto, mas já havia até mesmo sido sepultado. Jesus ordenou que a tumba fosse aberta e ordenou a Lázaro que saísse, ordenou ao defunto que saísse, e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai e deixai-o ir. João 11, versos 43 e 44. Você percebe aqui? Ele estava vestido com as vestes da sepultura. Ele estava vestido com aquilo que representa a morte, a putrefação e a decadência. Essas roupas eram perfeitamente apropriadas ao estado dele. Ele estava morto, e isso é o que as pessoas mortas usam. Entretanto, a vida veio, e aquelas roupas
já não eram mais adequadas para ele. E quanto a você? Você veio à vida nova, veio a Jesus Cristo, você está em Cristo. Se você ainda não veio, então não há necessidade de mudar de roupas da sua vida externa. Seria como pôr roupas novas em um cadáver. Você precisa confiar no Senhor Jesus, recebendo pela fé o que foi realizado na cruz. Você pode confiar nele e receber uma vida nova. A maioria de vocês já fez isso. Vocês já caminham com o Senhor há algum tempo, mas talvez você ainda use algumas das roupas de Lázaro, o homem morto. Quais eram as roupas? Imoralidade, impureza, maus pensamentos, avareza, outro nome da idolatria. Paulo registra isso como uma amostra no verso 5 da nossa passagem. Pois talvez algumas pessoas ou algumas dessas vestes estejam sendo usadas por você. Eu quero lhe dar um aviso: essas roupas não combinam com a sua identidade em Jesus Cristo. É tempo de trocar de roupa. Como você faz isso? Como você se desfaz desses hábitos pecaminosos? Como você os substitui pelas vestes de Jesus Cristo? Você faz isso do mesmo modo que você veio a Cristo. Você vem à cruz e você confessa a sua insuficiência. E você pede que o Senhor tome o seu antigo orgulho e pela fé você assume uma nova atitude. Uma nova atitude. Então, pela fé, você agradece ao Senhor pelo que Ele prometeu fazer dentro de você, de forma que tudo que você faz, em palavra ou em ação, faz tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus o Pai. Vamos fazer isso agora? Nós vamos orar. Leve essa parte da sua vida que não combina com a sua salvação. Leve isso à cruz. Você não dirá a Deus nada que Ele já não saiba. Da mesma maneira que Ele chamou Adão e Eva no jardim, dizendo: onde vocês estão? Ele está chamando hoje. Ele está chamando para ver a sua nudez espiritual e para ir a Ele e ser vestido com o que Ele preparou para você. Vestes novas para uma vida nova. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos orar em resposta ao que ouvimos hoje da palavra de Deus. Oremos. Ó Deus, em cuja presença nos encontramos, estamos vivendo tempos tão difíceis. Somos impedidos de nossas reuniões presenciais por conta da pandemia existente. Nossas igrejas são bombardeadas com mensagens de falsos mestres e nosso país com uma crise política tão escandalosa. Pedimos forças vindas de Ti para que suportemos as provas deste final dos tempos e para que permaneçamos firmes contra os ataques dos falsos mestres. Pedimos ouvido unido à alma para que ouçamos e cumpramos o nosso ministério. Ajuda-nos a desenvolver nossos dons, ajuda-nos a ter disposição para sofrer pelo corpo de Cristo. Somos gratos pela plenitude, identidade, vitória e liberdade em Cristo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos acompanhar o cântico do hino 178 do nosso inário Novo Cântico. Hino de número 178 do nosso inário Novo Cântico.
qual adorno desta vida é o amor, alegria concedida pelo amor, é benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente, nem se ufana esse amor, com suspeitas não se alcança, velho amor, onde houver desconfiança, ai do amor, pois mostremos lealdade, combatendo a falsidade, combatendo a falsidade, que destrói esse amor. Não te irrites, mas tolera com amor, tudo sofre, tudo espera, pelo amor, o caminho excelente, ao segui-lo vence o crente, ao segui-lo vence o crente, numa vida de amor. Ó cristão, ao teu vizinho, mostra amor, o valor não é mesquinho, desse amor, o Supremo Deus nos ama, Cristo para o céu nos chama, Cristo para o céu nos chama, onde reina esse amor. Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão e os ensinos do Espírito Santo estejam com vocês e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.